Nos anos 2000, o meu imaginário criado sobre o que seria o universo de moda era um ambiente à lá Diabo Veste Prada. Cresci em uma visão de moda, era algo fútil e snob, mas não teve jeito. Aos 15 anos, pedi uma máquina de costura e com calças antigas fiz um vestido. Entre os banhos, as toalhas davam vidas a novas peças. A criação sempre foi uma paixão, mas qual era a relevância da moda sempre foi um questionamento eminente. Por isso, ao fundar a Luffy, criei um manifesto que justifica a relevância da criação de moda, utilizando a arte-terapia como embasamento. Quando consideramos a moda somente pelo seu produto final, ela pode ser efêmera, mas a relevância dela, para mim, está no processo de expressão de quem cria e de quem usa. Nesse episódio, abordaremos o processo criativo atrelado ao conceito de arte-terapia. Bem, quando a gente fala de arte-terapia, a gente está falando de arte e de terapia. Por isso, temos duas convidadas muito especiais aqui hoje, a Mayara Benedito, psicóloga, e a Carol Laureano, curadora de arte, né? Assim, pessoas que estão sempre com a gente, né? A Mayara é uma cliente que está sempre nas nossas experiências, ficou super querida. A Carol, né? Não preciso nem mencionar, todo mundo que acompanha a gente no Instagram, né? Associa, a gente está falando justamente sobre isso, como que a marca e a Carol estão muito atreladas umas às outras. Mas eu queria que vocês também se apresentassem e contassem um pouco, né, nessa trajetória de vocês aí. Bom, primeiro agradecer pelo convite, eu que já vim tantas vezes aqui em experiências, agora participando de uma, então estou super feliz. Eu sou psicóloga, mestre em psicologia e há 7 anos eu atendo na clínica com psicoterapia. E dou palestra, cursos sobre questões que envolvem psicologia, questões sociais. Eu sou uma estudiosa das questões raciais também, e os seus efeitos psicossociais. E acho que é isso, resumidamente. Maravilhosa. Bom, eu também estou super feliz de estar aqui, agregando mais um item no meu currículo a Luffy. Bom, eu sou a Carol Laureano, eu sou curadora de arte, né? Há 6 anos eu estou nessa prática, efetivamente. E dentro dos meus estudos e das minhas pesquisas, eu lido com noção de gênero dentro da arte, né? Então, quais são ainda as dificuldades que as mulheres encontram dentro desse meio, né? Entendendo que já faz um tempo que as coisas estão melhorando, estão caminhando, mas a gente ainda, né, existe questões atreladas a isso, principalmente quando a gente vai falar de relações de interseccionalidade, né? Então, eu estou falando de raça e identidade de gênero, né? Dentro desse aspecto. Então, entender todas essas diferenciações, o que nos aproximam, o que nos separam, quais são ainda as dificuldades, mas também entendendo as conquistas dentro desse espaço. Então, tudo isso me interessa pesquisar dentro do campo da arte. Duas maravilhosas. E esse episódio tem um lugar especial no meu coração, né? Porque ele é um embasamento da relevância do porquê que a gente cria, da onde vamos chegar com isso, enfim, da importância da criação, né, para qualquer coisa, mas da criação, no meu caso, da moda. E quando eu estava fazendo meu TCC, né, que se tornou o Manifesto a Luffy, eu vim desde o iniciozinho do pensamento, né, de onde surgiu isso, de onde surgiu essa necessidade. Então, a base, né, para a gente começar essa conversa aí é o estudo do Edgar Morin, quando ele fala do defraudamento imaginário, né, a partir desse momento que a gente não entende esse lugar da morte, então a gente começa a criar histórias, mitos e magias para justificar isso. Então, ele fala que através dessa questão da morte, a gente tem nosso primeiro ímpeto criativo, e é isso que transforma nós, né, em seres humanos, enfim, homo sapiens sapiens, e também na questão imagética, né, da arte, naquelas pinturas ali em Altamira, que é o primeiro momento que a gente faz arte, né, pela expressão. Primeira vez que a gente vê alguma cena, transforma aquilo numa memória e documenta isso numa parede, né? Que daí vem de onde ele fala o gozo estético, pela imagem, pelo equilíbrio, enfim, desse lugar. Então, a partir daí eu entendo que essa necessidade criativa não era um egoísmo meu para querer fazer moda, mas sim uma necessidade iminente mesmo a todos nós. Igual uma pessoa às vezes olha ali uma planilha bem feita, organizada e fala, nossa, que incrível, a gente também tem outras formas de expressão, cada um tem a sua.
mas aqui a gente vai estar falando especificamente desse lugar que começa, ok, tem esse desejo, mas o que acontece aqui na nossa mente, nesse lugar teoricamente vazio, que é o inconsciente, né? Então eu queria que a Mai pudesse falar um pouco mais desse ambiente. O que é esse ambiente do inconsciente? Tá. Primeiro eu quero dizer, até para os meus colegas psicanalistas não me matarem, eu não sou psicanalista, mas como a minha graduação foi em psicologia, eu estudei um pouquinho. Eu gosto de pensar em algumas imagens e alguns exemplos para a gente falar de inconsciente, consciente. Então, se a gente imaginar, esse exemplo é bastante usado, mas um iceberg. O consciente é só aquela pontinha que fica do lado de fora da água e todo o resto é o inconsciente. Então, o inconsciente ele funciona sobre as suas próprias regras. Então, vamos pensar assim, se a gente pensar num prédio, o consciente seria o zelador, que está ali para dizer, olha, você pega o elevador tal, você recebe, eu vou receber essas cartas para você, as regras do condomínio são essas, aquilo é conhecido, aquilo é desconhecido. Então, esse é o consciente. O consciente é onde mora a razão, onde mora a nossa funcionalidade, de certa maneira. E o inconsciente é aquele lugar onde não é exatamente um depósito, não funciona como um depósito, mas eu gosto de pensar, sei lá, numa cômoda com algumas gavetas que são organizadas por associações. Associação é um termo da psicanálise também, que eu não vou adentrar, mas são algumas associações que são excluídas da consciência pela moral ou por algum outro critério que barra tudo aquilo que é incompatível, né, que o aparelho psíquico, o ego, o superego, enfim, não vou adentrar nessas questões, mas tudo aquilo que é julgado como incompatível ao eu. Então, vamos pensar que são as gavetas do que não combina comigo e vai parar lá no inconsciente. Então, o inconsciente organiza vários processos simbólicos que regem muito de quem a gente é, mas que a gente não acessa ou não acessa de modo tão racional. Então, o inconsciente faz esse papel de guardar tudo isso, mas ele fica ali, né? A gente acha que não tem nada a ver com a gente, mas constantemente, para a psicanálise, o nosso inconsciente atua e a gente vai levando isso para a vida em vários momentos. E muitos dos processos vividos na infância também se manifestam ao longo da vida através do nosso inconsciente. Entendi. E qual que é a importância da gente tomar consciência do inconsciente? Bom, por exemplo, pensando nesses processos da infância, muitas vezes a gente vive alguma dor ou algum processo que foi difícil e não lidou com ele ou não lidou de uma maneira saudável e vai reproduzindo alguns comportamentos ou quando a gente passa por alguma situação, aquilo pega num lugar que não é desconhecido, mas a gente não sabe explicar. E aí, se a gente remete ao inconsciente ou à nossa infância, por essa leitura psicanalítica, a gente consegue nomear e entender o que aconteceu e talvez até romper com alguns processos de sofrimento para ir para uma outra fase, enfim, ressignificar as coisas. Então, acho que o inconsciente permite que a gente acesse coisas e nomeie coisas que até então estavam ali num segundo plano, ou sei lá, num baúzinho, num móvelzinho que a gente fica ignorando, mas existe. E esse é um pouco do processo de terapia, de pegar esses conteúdos inconscientes e torná-los conscientes? É esse o objetivo da terapia? É esse um dos processos? Como que funciona essa parte? A terapia baseada na psicodinâmica, na psicanálise, sim. É importante eu dizer que tem várias abordagens teóricas em que uma terapia pode se basear. Então, se a gente pensar mesmo na psicanálise, Freud foi o pai da psicanálise, mas depois dele tem muitos outros teóricos, Jung, Lacan, Melanie Klein,
Então, assim, eu nem sei de cor quantos teóricos tem em cada abordagem, mas são inúmeras. Por exemplo, eu até comentei com você que eu não sou psicanalista, eu atuo com a fenomenologia e ela tem uma proposta que surgiu muito do pensamento filosófico. Mas, por exemplo, se a gente pensar nessa questão da arte, na fenomenologia a gente compreende um pouco como um modo da gente encarar a nossa angústia, porque o fato de sermos finitos, sabermos que vamos morrer, pressupõe uma angústia que a gente está o tempo todo tentando escapar no mundo que a gente vive hoje, que nessa perspectiva a gente chama de era da técnica. Então a gente vem buscando um preenchimento, uma felicidade constante. Então a gente consome, a gente quer fazer 1000 viagens, a gente quer se preencher, viver, mas ainda assim essa angústia está aí. E a arte é uma das possibilidades de não só encarar essa angústia, mas tem uma frase de Hölderlin, eu acho que é Hölderlin, que fala habitar poeticamente o mundo, que é uma das formas de poder resgatar uma existência autêntica. Que não estou querendo dizer que a gente não vai consumir, não vai viajar, mas também se apropriando da essência das coisas. Então, ampliando um pouco a discussão, para além de acessar o nosso inconsciente, que é o que propõe a psicanálise, eu também vejo como uma possibilidade da gente existir no mundo de uma maneira mais autêntica. Até brinquei quando a gente conversou que eu não sei se alguém já falou isso, mas quando eu penso na arte, eu penso também numa possibilidade da gente driblar a nossa finitude. Porque, né, esse eu achei corpo tão lindo quando você vai falou embora, isso. mas o que a gente deixa, a arte permanece. Então, acho que não sei se eu respondi, mas é um pouco por aí. Tudo certo. E quando que esses dois pontos, né, a arte e a terapia, começam a se unir, assim? Se a gente pensar em humanidade, desde a época pré-histórica, nas cavernas são encontrados muitos registros em forma de desenho, e muitos desses desenhos para expressar algumas emoções, sentimentos. Então, acho que desde que existe mundo, existe arte, de alguma maneira. Agora, essa relação e esse uso terapêutico da arte surgiu mais ou menos lá em 1920, nos Estados Unidos, com a Margaret Naurenberg. Esqueci. Margarete, Mag, nossa amiga. Nossa amiga. E ela cofundou uma associação americana de arte-terapia. Aqui no Brasil, em 1924, Osório César, no Hospital de Juqueri, já também fazia alguns usos de expressões artísticas. Nesse mesmo ano, ele publicou um artigo que é a arte primitiva dos alienados. Então, ele conta de alguns casos que ele estudou a partir de uso de argila, esculturas que foram produzidas por um paciente. Então, começou por ali, claro, ganhou muito destaque com a contribuição da sua musa Nise. Perfeita, maravilhosa, né? Sim. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente fala dessa época de 20, a gente teve os momentos da arte, né? Quando que a arte cruzou esse caminho também? Porque vocês se encontraram, né? A parte da terapia encontrou a arte e a arte também encontrou. Porque imagina que eram pessoas, né, que começaram a conviver. O próprio Osório era marido da Tarsila do Amaral, enfim, isso aconteceu em outros lugares do mundo, né? Essas pessoas começaram a dialogar. E o que a gente teve de reflexo nisso, né, na arte? Bom, eu acho que esse aspecto ele surge na arte a partir do momento do homem moderno, né? O surgimento da cidade, esse grande fenômeno, né? Que é essa transição do campo para a cidade, né? O homem está experimentando um outro desejo sobre si, uma outra existência possível, né? E essa transição ela mudou muita coisa no mundo, né? Se a gente para pensar que a própria entrada da Revolução Industrial, da questão da tecnologia, então o cinema, a fotografia muda o comportamento da arte, né? Então, vamos dizer que a arte, numa antiguidade clássica, até o começo ali do moderno, né? Uma transição para o século XX,
ela estava olhando para o seu cotidiano, né? Então, ela retratava o cotidiano, né? Então, eu estou falando de uma arte que estava olhando ali para a sua nobreza, que estava olhando para fazer essa crônica, né? E aí, com esse advento da lente, né, que retrata a realidade com uma fidelidade maior, o que sobra para a arte? Sobra olhar para si, né? Para si interno, né? Então, eu não estou falando que todos os movimentos, mas eu acho que o moderno, ele é uma ruptura com a figuração, né? Quando a gente abstrai a figuração, a gente abre uma percepção de mundo, né? Então, a gente vai falar de coisas sem falar delas efetivamente, né? Então, você abstrai a figura e você acessa outros lugares para prestar atenção no que está acontecendo, né? Então, eu acho que a primeira questão é uma abertura de percepção de mundo. Como eu posso experienciar o mundo a partir de outros fenômenos, né? E aí a gente vai começar, literalmente, quebrar a ideia da figura, né? Então, a gente vem os movimentos modernos, o cubismo, a abstração, o expressionismo, né? E aí, depois, a gente vai começar a entender o mundo, o ser humano experimentando a si próprio no mundo, né? E aí, eu acho que tem, né, dois movimentos que se aproximam muito de questões psicológicas e fenomenológicas, que é tanto o surrealismo quanto o expressionismo, né? E eu acho que aí parte um pouco disso que a gente está falando, né? Acho que são dois lugares muito que a psique está muito presente de formas diferentes, né? Um tá muito voltado ao surrealismo, acho que ele está muito voltado para exatamente essa experiência que, bom, né? Acho que o sonho, a gente tem uma ideia que ele é muito curto, mas ele pode dizer muito para a gente, porque eu acho que é um momento de descanso, que o inconsciente ele joga coisas para a gente também e que se misturam com a nossa realidade, com o que a gente está vivenciando. E os modernos eles estavam muito interessados nisso, né? Muito interessados no que esse lapso, né, entre o acordado e o dormindo e o que essa experiência causava, né? E aí a gente vai ter essa corrente que vai investigar isso. E essa investigação, bom, né, a gente surge essa corrente e, de fato, que está interessado em pensar isso e explorar essas possibilidades, né? Então, eu acho que o surrealismo ele tem, né, muito essa investigação da psique, né, do inconsciente. Depois, se a gente vai pegar um pouco do expressionismo de uma outra forma, que eu acho que aí já vem, né, um pós-guerra e entender exatamente quais são esses sentimentos que surgem a partir de uma diversidade de mundo, que eu acho que está muito associado com coisas que a gente tem vivido agora, né? No entanto, eu acabei de vir, né, desse tour de artes, né, Veneza, Kassel, Bienal de Berlim, e Veneza isso está muito presente, né? Principalmente porque é uma exposição que está investigando um pouco uma noção de passado que tem um lugar ancestral ali também, entendendo que talvez o mundo avançou muito e a gente precisa resgatar coisas, não resgatar coisas de uma tradição arcaica ali, mas numa ideia de a gente tá andando muito, mas para onde a gente está indo, né? E aí eu falo que essa parte é interessante porque ela vai pegar a curadora, ela vai pegar um pouco essa ideia de um feminino presente também, né? De que o mundo talvez esteja muito masculino, muito patriarcal, e a gente precisa resgatar outros saberes, né? Está aberto a outros saberes. E aí, no entanto, que o núcleo central histórico da Bienal é sobre o surrealismo, mas a partir de mulheres que, naquele momento, deram uma base para esse resgate de arquétipos, de mitos, porque o surrealismo ele faz isso também, né? Porque acho que a partir do momento que isso denomina uma parcela de mundo, né, de como a gente se reconhece, porque a gente, como ser humano, a gente precisa ter um dado físico, né, para a gente se estabelecer. Bom, mas acho que pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Inclusive, você falando, eu
pulei uma parte, né? Na verdade, antes de chegar aqui no Brasil, Freud já tinha reconhecido a importância das imagens para o inconsciente, mas ele não usou isso nas sessões dele. Jung, sim, usou, porque Freud dizia que as imagens do inconsciente, elas eram muito mais espontâneas e mais diretas do que o uso da linguagem, que já passa pela razão, ou seja, consciente já atua ali. E Jung, de fato, começou a usar através da análise dos sonhos, e aí também ele foi começando o uso das mandalas, que é considerado, né, a forma perfeita, o círculo, quando diz de uma organização do aparelho psíquico, do inconsciente, ali no formato da mandala, e ele criou também os arquétipos. Os arquétipos são imagens que se repetem em várias culturas, através de conto, do conto de fada, do jeito que a gente lê o mundo, mesmo que a gente não tenha, por exemplo, sei lá, a figura do herói. Aqui no Brasil a gente tem uma leitura disso, em países nórdicos outras, em diferentes etnias também são representados de outras maneiras, mas se repetem, mesmo que as pessoas não tenham uma visão exatamente igual, existem figuras que se repetem no nosso inconsciente coletivo, que é a ampliação que Jung faz do conceito de inconsciente, porque ele diz que nem todas essas, como eu disse, não combina com o eu. Quem faz essa limitação nem sempre é o indivíduo sozinho. Tem uma questão social, cultural, ancestral, que é essa ideia de inconsciente coletivo que barra algumas coisas que a gente também diz que não combina com o nosso eu. Então, são essas repetições que vão existindo na humanidade, de geração em geração, de cultura em cultura, mesmo que apareçam de modos diferentes, há algumas figuras que se repetem. Como a gente vê os contos nórdicos representados ali pelos elementos e religiões, né, aqui brasileiras também tem, né, Oxum, enfim, você começa a cruzar os significados. Imageticamente são coisas diferentes, contextos diferentes, regiões diferentes, mas quando você pega ali a raiz daquele conto ou daquele ser, daquela entidade, etc., aquilo tem uma semelhança, né? E aproveitando, né, falando de mulheres e de arte, terapia e de inconsciente, logo, né, depois do César, a gente tem a Anísia da Silveira, que é a musa inspiradora. E se pudesse contar pra gente como a relevância dela é que ela comprovou a eficácia da arte terapia, né? Mas como que ela conseguiu fazer isso? Só para não deixar passar batido, a Anísia, ela foi inspiradora e é inspiradora em muitos sentidos, né? O próprio fato de ser uma mulher, só ela, numa turma de 157 homens, uma das primeiras formadas em medicina no Brasil, ela contribuiu para o trabalho terapêutico não só via arte-terapia, mas com o uso de animais como parte do processo terapêutico, como mudou também esse olhar para o tipo de conduta realizada dentro dos hospitais psiquiátricos, enfim, daria para falar um montão. Ela é tipo o símbolo da luta antimanicomial, né? Sim, foi uma contribuição muito grande. E acho que até é importante dizer, né, que o que a Anísia constatou com o trabalho em arte-terapia, que ela foi levada, inclusive, como uma punição ao setor de terapia ocupacional, né, onde as pessoas só ficavam limpando, não tinham muito como se ocupar. Ela constatou que as pessoas precisam estar em exercício de algo, a propósito de algo. E muito da desorganização, se a gente acompanhar, é necessário acompanhar cada paciente, né? Não dá para pegar um trabalho isolado e dizer algo, mas se a gente começa a acompanhar, a gente vai vendo de uma
organização nas formas, né, uns desenhos que estão ali todos misturados de elementos vão ficando mais organizados, mais coloridos, vão até chegando em formatos de mandala. Então, acho que é importante questionar, inclusive, se aquela desorganização vista nas primeiras produções artísticas tem a ver só com os transtornos que aquelas pessoas enfrentavam ou com o próprio processo de serem excluídas da sociedade e postas em lugares violentos que não se propunham a tratá-las, tampouco oferecer algum tipo de afeto. Então, quando as pessoas são cuidadas, elas se organizam e o papel que a arte-terapia propõe é que essas pessoas possam se expressar via a arte para poder serem ressocializadas, inclusive, né? Então, quando a gente fala de luta antimanicomial, a gente entende que ela está em andamento ainda, porque ela não se resume aos hospitais psiquiátricos, mas uma lógica que impõe que as pessoas sejam segregadas, excluídas. É uma luta por direitos humanos que a gente, infelizmente, ainda está lutando por isso. Já caminhamos muito, mas a luta continua. Não podemos voltar atrás do que já foi avançado também. Né? E eu gosto muito da cena do filme da Nise, que quem conhece a história da Nise sabe o quanto que isso é simbólico para a personalidade dela. O filme começa, pra mim, não sei quem foi que foi o diretor desse filme, mas achei genial. Ela chega, né, no hospital, que ela começou todo o trabalho dela, e ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, que fica no Engenho de Dentro, no mesmo lugar que ela trabalhou até hoje. Quem quiser visitar, gente, Museu de Imagens do Inconsciente, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. E a cena era batendo no portão de metal, ela bate, ninguém atende. Ela bate, ninguém atende. Ela bate, ninguém atende. Ela começa a esmurrar o portão até alguém atender, alguém abrir a porta e fala, oi. Dela, pois não. Então, essa é a personalidade dela. Ela teve que bater na porta até o final da vida dela. Ela bateu muito naquele portão até alguém abrir aquela porta para ela. E acho que isso mostra muito a força dela como mulher, a força dela de ir atrás das crenças dela, assim. Então, por isso que ela virou uma musa inspiradora, assim, dela realmente ter um ideal, ela ter essa busca tanto técnica quanto afetiva também que ela tinha com o trabalho, com os clientes, que ela não chamava de paciente, ela chamava de cliente pelo respeito que ela tinha com eles. Então, acho isso muito incrível, assim, nela. E ela falava também desse afeto catalisador, né? Ela tinha um paciente, né, que não era paciente, que era cliente, que era o Rafael, e era um dos objetos de estudo que ela tinha. Inclusive, ela nunca vendeu nenhuma obra, mesmo fazendo exposição no Brasil, fora do Brasil, com todas as imagens do inconsciente que eram geradas ali. Ela nunca quis vender nenhuma obra, porque ela falava que aquilo era objeto de estudo, né? Então, o Rafael era um dos clientes dela, e ele desenhava pontinhos, muitos pontinhos, e ele tinha um acompanhamento ali no ateliê, e ele ficou muito próximo, afetivamente, né, daquela pessoa que estava guiando ele ali no ateliê. E ele começou a desenhar graficamente as coisas, né, os objetos. E isso foi acompanhado de uma melhora clínica dele também no quadro. Então, acho que foi muito atrelando evolução de obra, evolução clínica, as duas coisas juntas, como que isso, de fato, teve uma mudança, né, comportamental, essa expressão através da arte no cliente. E o Rafael começou a desenvolver esses desenhos, etc. E daí essa pessoa teve que ir embora, se mudou do Brasil, e ele retrocedeu. Começou a desenhar pontinho, pontinho, pontinho. Aí a Anice foi lá, chamou uma nova pessoa para estar acompanhando ele. Ele teve esse efeito catalisador novamente e ele conseguiu voltar a desenhar imagens, gráficos, etc. Então, o Rafael é um dos pacientes que mostra muito esse vai e volta, né? Como que isso muda, como que regride. Como que muda, como que regride. Assim como o Fernando também, ele tinha questões sobre a casa que ele morava, nunca teve esse lar, né, dele. Ele desenhava tudo bagunçado, depois ele começou a desenhar tudo organizado e mostrando também uma melhora clínica em cima dessa organização do pensamento e da compreensão dele do que era o lar, né. Rafael também, que chamava dos modernos do Engenho de Dentro. Então, foram 3 clientes muito importantes dentro dessa trajetória que mostraram, né, esse trabalho, essa evolução da Nise. Sim, eu estava até pensando...
É isso, a gente viveu, agora a gente está vivendo um outro momento da pandemia, mas se a gente pensar nos momentos mais assustadores da pandemia, muita gente não aguentava ficar em casa, mesmo com todo o conforto, mesmo com acesso à alimentação, mesmo podendo falar com as pessoas que gostava via internet, enfim, era enlouquecedor. Mas ainda acredita-se que uma pessoa que precisa de cuidado, que precisa de afeto, tem que ser excluída. Então, eu acho que quando, às vezes, a gente acha que está tudo muito distante da gente, mas se a gente lembrar o quão difícil foi ficar em casa, sem contato, sem acessar o mundo, sem explorar as coisas que o mundo nos traz, a vivacidade, eu acho que a gente consegue entender melhor o quão é desumano ficar recluso em um lugar. A Anísia até falava, a própria estética dos hospitais psiquiátricos não era nada acolhedor, né? Parecia uma prisão. Então, acho que a evolução que é possível ver nos trabalhos dos clientes dela é indiscutível. Inclusive, ela fala que a arte-terapia e o trabalho dela como um todo era uma maneira de tentar lidar com as adversidades para os quais os clientes eram empurrados e sofriam, né? Porque o contexto todo, se a gente pensar quem eram as pessoas nos hospitais psiquiátricos, eram aquelas rejeitadas socialmente. Maioria negra, mulheres, homens, que estavam ali sem função para a sociedade, eram consideradas improdutivas. E a Anísia, em vários casos, ela batalhou para mostrar que aquelas pessoas eram, sim, produtivas. E não produtivas no sentido que a gente vê hoje, né? Trabalhar muito e fazer dinheiro. Não, produtivas porque elas se expressam, produtivas porque elas sentem, produtivas porque elas estão vivas. Elas existem, né? Existem. E se a gente pensa hoje, né, nessa ideia que a gente vive, tudo tem que ter um propósito, tudo tem que ter uma finalidade. E a arte, digamos assim, ela é inútil, porque ela pode existir por ela mesma. Isso, por si só, já é terapêutico. Alain de Botton já fala isso, né? A arte pela arte é terapêutica. E acho que é um símbolo também de como a gente não dá conta só na racionalidade de lidar com a vida, né? Então, a arte é uma via de expressão e não precisa de diploma para produzir arte. Claro, tem profissionais, tem pessoas muito dedicadas a produzir arte de uma outra leitura, mas qualquer pessoa pode usar a arte para se expressar e para fazer a existência dela se organizar no mundo. Então, acho que isso é de uma riqueza sem tamanho. Sim. E Freud mesmo já colocou esse questionamento, né? Se para pessoas que estão dentro dessas instituições, né, de saúde, a arte ela já tem esses benefícios, até qual nível, né, para pessoas sãs que a arte também teria esse benefício. Então, eu volto aqui para a Carole, né? Qual a importância desses processos também de arte-terapia para os próprios artistas? Bom, acho que eu chego num lugar, né? Acho que quando você trouxe essa pergunta eu penso muito num lugar, no momento que a gente está vivendo da arte no mundo, né? Que eu não vou falar que é uma arte subjetiva, porque eu acho que toda arte, em certo aspecto, mas é uma arte do sujeito, né? Que é se entender no mundo, né? Não só se entender, mas se reconhecer como parte disso, né? A gente está falando de processos excludentes, né? Enfim, né? De questões psíquicas, né? O que é uma pessoa sã, o que não é, né? Eu acho que existe um lugar que a gente está vivendo esses processos de reconhecimento que existem outras existências, né? Então, em um certo momento do mundo, né, ensinou-se que Europa era o centro, né? E tudo que não estava no centro, estava à margem, não produzia um conhecimento de qualidade, né?
por tantas outras razões que se foi colocada, desde, eu posso falar do racismo científico, né, que tenta comprovar cientificamente porque pessoas negras não são tão qualificadas quanto as pessoas brancas, e isso cria um sistema de exclusão. Então, a gente está num processo de revisão, né? E aí eu acho que essa revisão é se recolocar no mundo, se reimaginar no mundo, né? No entanto que a gente, volta a Veneza de novo, que vai trazer lugar onde a arte vai fazer com que a gente reveja o mundo. O Documenta de Cássio também está falando isso, né? Como a gente precisa entender, principalmente com o Sul Global, que existem outros saberes, que existem outras formas de existir, que existem outras formas de pensar, e que, principalmente, a gente precisa olhar para o novo, porque, senão, o velho está velho, entendeu? Sucumbe, né? Sucumbe, o mundo está acabando. Né? Está acabando de diversas formas, desde da questão do meio ambiente até nós próprios, seres humanos. Né? Acho que a finitude está ficando cada vez mais finita. A gente passou por esse momento de pandemia que jogou assim, um balde de água fria, 2 pés no peito e todas as possibilidades de mostrar para a gente que a gente é finito. Né? E que a gente precisa se reimaginar no mundo, a gente precisa reimaginar a existência, a gente precisa reaprender coisas, porque senão, depois de amanhã, acaba tudo, né? Quiçá amanhã, entendeu? Então, eu acho que quando a gente começa a entender as questões étnico-raciais, as questões de gênero, as questões de identidade de gênero, e que essas pessoas passam a reivindicar o seu lugar no mundo, a sua existência, a sua voz, isso é um processo que eu acho que é terapêutico, né? Porque eu acho que a gente está falando aqui de existência, né? De se enxergar parte de um todo, né? Então, a arte, acho que nos últimos 20 anos, né? E acho que mais acelerado nos últimos 5, e a pandemia trouxe essa urgência de fato, que acho que a pandemia acelerou muitos processos aí que estavam, né, tangenciando o mundo. E aí a gente tem uma explosão que, a gente precisa olhar para as diferenças, né? Porque, principalmente, que a gente vive um mundo que modula a gente nas nossas igualdades ali, né? Que quer uniformizar, que quer colocar igualdades, equidades ali, que elas não são, né? A gente vive assimetrias e a gente precisa entender muito mais as diferenças do que as proximidades, né? Porque nem todo mundo cabe em tudo, né? Acho que essa questão de normatizar o mundo criou as diferenças, não as diferenças, mas as assimetrias, né? Então, a gente está num processo artístico que a gente precisa se abrir para outras formas de existir, para outras formas de pensar, para outras formas de sentir. E aí eu vou voltar para o moderno que eu estava falando ali um pouco, que foi um momento de mundo, óbvio que é controverso, que hoje a gente está ressignificando, e a gente está num processo de revisão muito grande, né? Que muitos dos artistas, eles foram viver um sul global, tanto a América Latina, com esses saberes muito ancestrais, ou mesmo África, né? Se a gente vê Picasso, que toda essa questão do cubismo, que está relacionado às máscaras africanas, uma desconstrução de si, né? Porque quando você usa uma máscara, você está desconstruindo tudo que tem atrás, né? E quem eu sou perante o outro, essa mediação, é um lugar onde eles estavam olhando para outras culturas, principalmente culturas de saberes muito ancestrais, para trazer um outro lugar de percepção de mundo, né? Porque eu acho que o moderno ele estava muito aberto para o outro, né? Se a gente pega propriamente Tarsila, que vai trazer toda essa questão de um povo brasileiro, e aí, de novo, estou criando tensões aqui também para dizer que a gente também não pode ser naif para entender que tudo estava resolvido aquilo, porque não, a gente está revendo essa história, né? Porque eles estavam falando, inclusive, a partir de um pensamento de elite branca, seja lá, seja aqui, e a pessoa não estava falando por si, né? Então, a gente está vendo esse processo de revisão onde essas pessoas, esses grupos, né, sociais estão podendo falar por si. Então, mas eu acho que só esse lugar que é importante, que eram movimentos que estavam olhando para fora, embora olhando para dentro, mas estavam olhando para fora no sentido que a gente precisa se abrir para outras percepções de mundo, né? E eu acho que agora a gente está caminhando para essas percepções a partir de quem fala sobre si, né? Então, eu acho que um lugar
terapêutico, né, artístico, vem também desse lugar de olhar para essas diferenças, né, para as diferenciações. E, bom, a arte tem resgatado muito esse lugar, né? Veneza, o surrealismo, documenta olhando para um sul global, que é um sul global mais coletivo, que vem de uma parte Oriente Médio, Ásia, ali. Bom, acho que agora o Itaú Cultural está trazendo uma exposição que eu acho lindíssima, de um dos artistas que eu mais amo, que é o Bispo do Rosário, que vem desse lugar, né, da esquizofrenia dele produzindo arte, né, e para mim, assim, é da arte da maior qualidade do mundo. Acho que eu que vejo muita coisa, você olha aquilo e você conseguir se emocionar a partir de um lugar, de uma pessoa que você vai dizer que ele não estava sabendo de si no mundo. Inclusive, a arte dele é sobre questionar ele próprio, né? E a mente produzindo conteúdo para ele organizar um método de vida, né? Organizar a sua existência. Então, eu acho que a gente, enquanto lugar de arte, está se abrindo para isso, né? Está se abrindo para entender o mundo a partir de outras vivências, de outras experiências, de outras existências, porque senão a gente se finda em si próprio, né? E a nossa finitude vai ficando cada vez mais finita, né? E qual a importância para um artista, né, em relação ao material final dele, né, a obra, dele se conhecer? Bom, eu acho que tem um lugar que a gente chama, né, onde o individual ele é universal, né? E de novo eu volto para essas questões, né, que são muito contemporâneas, onde um artista que muitas vezes teve pouco acesso a muita coisa, mas a sua existência diz respeito a muitas outras pessoas. Então, entender sobre si é falar também, poder falar sobre o outro, né? Então, eu acho que tem um processo, né, que ele é sempre mediado, né, entre o dentro e o fora, né? Entre eu me perceber individual, mas em relação ao coletivo, né? E o que isso diz respeito, né? Para quem que eu estou falando, a quem eu estou tocando. Então, eu acho que esses processos de se entender no mundo, né, entender uma coletividade também, né? E quais são essas mediações, o que está em jogo em relação a isso, né? Para quem que eu estou falando, né? Então, eu acho que a gente sai um pouco do campo só da individualidade, porque eu acho que ela precisa estar fortalecida para a gente dar conta do externo, né? Mas também o externo diz muito respeito, né? Então, eu acho que a Mai pode falar muito melhor sobre isso, né? Porque acho que aí entram conceitos muito mais analíticos, terapêuticos, mas eu acho que tem muito essa mediação. Inclusive, na perspectiva fenomenológica, não existe existência sem... o homem também já é um jeito muito, né, marcado como a gente trata, mas não existe... Humanidade, ser no mundo. Eu sou porque existe um mundo, mas o mundo só é porque eu existo também, né? A gente nas relações. Então, acho que é importante se autoconhecer, mas sem deixar de considerar que existe um mundo no qual eu existo e relações às quais eu posso contribuir. Então, eu sei que muitos colegas, e eu considero importante, dizem que a terapia é importante. Acho que a terapia é uma ferramenta, mas eu não quero cair no lugar de que façam terapia e sua vida será resolvida. Sim, a gente existe no mundo, então numa sociedade que está adoecida, a terapia é uma ferramenta para a gente se conhecer, se fortalecer, mas para contribuir, ser agente transformador nessa sociedade que está adoecida e precisa ser transformada. Então, enquanto a gente se conhece, a gente vai sabendo também as ferramentas com as quais a gente pode contribuir, mas sem perder de vista que a gente não precisa só se transformar, senão a gente cai numa lógica patologizante, que é assim, então o problema sou eu, mas a gente precisa ter em consideração uma perspectiva maior de que o mundo está doente, então eu vou ser uma contribuição
para mudar esse mundo. Então, acho que é muito maior do que a gente na nossa existência, mas é muito potente também pensar que a nossa existência tem uma contribuição para transformar o mundo. Eu acho engraçado que às vezes a gente olha a natureza e tenta mimetizar ela, enfim, tem absorver aquela inteligência ali e racionalizar isso. Mas nós também somos natureza, né? Então, quando a gente olha a forma que os nossos processos psíquicos ocorrem, acho que isso também diz muito sobre essa separação do eu e do todo, né? Tem uma das falas de Freud também que ele fala se o nosso sistema imunológico inteiro se defende, por que a nossa mente não ia se defender? Né? Então, ele fala, teoricamente, que essa organização do inconsciente, né, da base, né, teoricamente, por Jung, dessa base do inconsciente ancestral, coletivo e etc., ela foi oprimida de alguma forma, isso também foi para nos defender. Então, existe um afastamento. Precisamos, em algum grau, como seres humanos, até na nossa construção psíquica, nos defender desse total, porque precisamos nos individualizar. Falei certo? Precisamos nos individualizar e ter conhecimento de quem nós somos, né? Mas sem esquecer de que o todo é a base. Né? No gráfico lá que você fez da pontinha do iceberg, nós estamos aqui. Mas quanto de nós, como um todo, faz parte de um todo? Né? A nossa base é quem nós somos como sociedade, é quem nós somos ancestralmente, é quem nós somos, enfim, juntos. Mas é importante, desde os nossos processos psíquicos, essa individualização. Então, acho que é engraçado a gente olhar isso também, os nossos processos que já nascem como natureza e pensar que isso também quer dizer muito sobre o que nós devemos racionalizar, de certa forma, aqui. E quando você fala desse medo do fim, é muito o que você falou no começo, né? Do que Edgar Morin também falava, de como que a arte chega nesses momentos de medo do fim. E você acha que tudo isso que a gente passou refletiu muito ou no volume, ou na profundidade, não sei, de alguma forma, das artes? Acho que sim, né? Porque a gente tem momentos de novo, né? De revisão, né? Eu acho que a arte, como essa antena catalisadora de muitos movimentos que a sociedade ainda não está incorporando, né? Acho que o artista é um ser inquieto que está sempre olhando o próximo passo, né? A próxima vibração do mundo e trazendo isso para a consciência, né? Porque eu acho que está dentro do inconsciente e ele consegue modular um pouco isso. E aí a gente vai falar de inconsciente coletivo também. Mas eu acho que faz uma coisa que estava até pensando quando você estava falando anteriormente, que é essa relação. Tipo, nós somos finitos, mas a gente tem uma continuidade, né? Com humanidade, né? Exato. Acho que enquanto coletivo, enquanto individual, né? A gente está fazendo esse podcast aqui e não sei como vai estar a tecnologia futuramente, mas pressupõe-se que se a gente não estiver aqui, isso vai estar aqui. Esse legado vai estar aqui. Então, eu acho que a arte é um pouco disso também, né? No entanto, que a gente está vendo toda a revisão dos museus, né? Dos seus acervos anteriores que não conversam com o mundo de hoje, né? Eu acho que a moda também está passando por isso, né? A moda de 10 anos atrás não está conversando com o mundo de hoje, né? Então, a gente precisa desses processos de revisão, que eu acho que eles passam por gerações, né? Gerações, a gente está falando de décadas, né? De estar se revendo, né? Então, a arte da década de 60, ali, estou falando até do modernismo, né? Depois a gente tem o contemporâneo, que vai a partir da Segunda Guerra Mundial, e a gente começa a entender outras nomenclaturas hoje, que a gente ainda não teve uma transição, mas a gente está falando de pós-moderno, a gente está falando de pós-internet, de alguns critérios ali que está tentando incorporar outras vivências, outras existências, outros desejos de mundo. Então, com certeza, a gente amplia a qualidade porque a gente está ampliando a nossa visão de mundo, né? Então, a gente está incorporando muito mais coisas para a gente prestar atenção, que diz respeito a gente enquanto indivíduo e a gente enquanto coletivo, né? Então, a partir, de novo, né, desse momento que os museus olham, que guardam um acervo imagético, e imagem é muito importante, né? A produção de imagem é muito importante para o reconhecimento de mundo.
e aí você tem grupos sociais que acessam esses espaços e não se reconhecem ali, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa rever tudo isso. E a gente precisa rever a qualidade disso que a gente está mostrando, e principalmente quando eu falo qualidade, é entender que não tem só uma resposta certa, né? Porque se a gente está olhando para uma arte europeia, acadêmica, e aí a gente vê uma produção artística africana, elas são completamente diferentes, porque elas são cosmogonoficamente, nem sei se existe essa palavra, mas a cosmogonia da produção é diferente, porque são saberes diferentes, porque são vivências diferentes, né? Porque são visões de mundo diferentes. Então, eu acho que a ideia da qualidade é se abrir para o outro, né? Se abrir para esses outros saberes, né? E aí, de novo, né? Se eu volto para a moda, entender que a gente precisa ampliar o olhar de percepção também, que o que era antes, de novo, né? O que é hoje, né? Então, acho que... E aí a gente aumenta a qualidade, né? Porque a gente está entendendo que o mundo é múltiplo, né? Então, eu acho que, realmente, a gente está num processo ali muito interessante, né? De realmente entender o que vai ser a partir disso, né? Tem surgido muita gente muito interessante, muitas discussões boas para a gente realmente se rever, né? Acho que agora a gente está passando por um movimento de gênero, racial, agora a gente vai trazer, né, já está incorporando aos poucos ali questões indígenas, que diz respeito às questões da natureza também, óbvio, né, entendendo o Brasil, um país, né, com tantas problemáticas aí para a gente resolver, não vai ser da noite para o dia, né, que tudo vai ser incorporado e, entre muitas aspas, normatizado, mas a gente está caminhando para trazer essas outras perspectivas, né? Individualidade. Exato. Né? Que a gente está falando da importância do processo de expressão e individualização, né? Então, sim, quem é que estava se individualizando? Quem é que estava se expressando até aquele momento, né? Total. E a gente fez essa linha, né, de pensamento, desde o início do pensamento até essa questão da expressão, mas tem como a gente explicar, às vezes, para quem está ouvindo a gente, efetivamente como isso pode acontecer através de uma obra, tipo, essa obra que teve esse processo de pensamento ou esse processo de autoconhecimento, tem algum artista que você queira ou saiba mencionar que você acha que isso fica muito nítido, assim? Eu acho que eu vou falar de um aspecto mais... que eu acho que vai ser mais interessante de entender essa linha de pensamento, que é o retorno da figuração, né? Mas o retorno da figuração a partir de uma perspectiva negra, né? Porque todos os retratos que a gente conhece, eles são retratos produzidos de uma forma acadêmica, de uma forma eurocentrada, de uma forma que retrata uma nobreza, né? Um círculo, não vou dizer só uma nobreza, mas um círculo social burguês / nobre, né? Então, quando a gente ia nos museus, a gente olhava aqueles retratos, olhava aquelas pessoas e dizia, isso é o certo, né? Isso é o bonito, isso é o belo. É o almejável, né? Exato, né? Que eu acho que tem essa noção também que é filosófico, mas se esbarra na psicologia também do conceito do belo, né? Do harmônico, do aceitável, né? Do que a gente olha e é agradável aos nossos olhos. Então, tudo que estava fora daquilo, de novo, está à margem, né? Não é bonito. Então, por que a gente... De novo, que eu falo, por que a imagem ela é muito importante? Porque você olha aquela construção esteticamente agradável, você olha para uma outra pessoa que não tem aquelas características e você fala, isso é feio. Isso não é aceitável. Entre outros termos, né? Então, a volta de uma figuração, mas uma figuração a partir de uma perspectiva negra, é inserir socialmente uma outra visão desses conceitos, né? Isso daqui também é bonito. Isso daqui também é aceitável. Isso daqui também é nobre, né? Isso daqui também é burguês, por que não, né? Então, eu acho que vou falar a partir não só de um artista, né? Porque eu acho que também exclui outras possibilidades, mas a partir de um fenômeno de reimaginação de mundo de novo, né? Então,
se vocês começam a entrar em galerias, em museus, até mesmo no Instagram, ver alguns artistas se sobressaindo, é porque eles estão, de novo, né, individualmente se reimaginando do mundo, mas isso parte para uma coletividade, né? Então, a gente começa a partir do museu, rever o mundo. Por exemplo, o MASP agora, o Acervo Permanente, eles já fazem uma timeline que é diferente, né? Você entra, principalmente agora, todos os... Não são nem só quadros, mas as obras que estão lá, eles são de artistas, vou colocar entre aspas ali, dissidentes, né? Que são artistas que não estão dentro dessa perspectiva branca, né? São não brancos, né? Então, tanto indígenas quanto pessoas amarelas e negras, né? Então, você já chega no museu com essa visão, né? O museu não é mais 100% branco, né? A gente precisa rever aquelas imagens que estão ao fundo. Então, é uma perspectiva até curatorial de quando a gente ir passando, a gente já ir reeducando o nosso olhar, né? Reeducando essas imagens que fazem parte, de novo, do nosso inconsciente, né? Esse inconsciente que fica introjetado o que é aceitável, o que não é, o que é centro, o que é margem, o que é bonito, o que é feio, para a gente reeducar o nosso olhar. E quem sabe futuramente os museus vão ser, sei lá, se fosse no Brasil, teria que ser mais de 50%, né? Um acervo ou as imagens que estão lá falando de pessoas não brancas, né? E 45% de pessoas brancas, né? Então, eu acho que eu falo a partir desse fenômeno no retorno da figuração, para que a gente reveja essas imagens e que a gente passe a ver beleza, de novo, no que é diferente, entre muitas aspas ali, mas o que não foi colocado para a gente enquanto, né? Bom, eu estudei, na minha escola só tinha perspectiva branca de arte, né? Enquanto no lugar do belo, né? Porque, na verdade, Exato. se a gente para olhar a nossa família, se a gente para olhar, né, as pessoas ao nosso Com redor certeza. no Brasil, não é por falta de visão de dia a dia. É por Sim. falta de visão nesses lugares do que é belo. Exato, exatamente, do que é o harmônico. E aí a gente, enfim, né, passou por toda essa construção dentro das novelas, dentro das séries. E hoje em dia a gente já tem um caminhar para essa mudança de perspectiva, né? Então, por isso que quando você fala para as pessoas começarem a entender, e eu dou esse exemplo desse retorno dessa figuração negra, né? É para isso, para que a gente reveja essas imagens as quais a gente é bombardeado o dia inteiro, né? E que formam os nossos gostos, né? Porque o nosso gosto ele não vem, né, do nada. De novo, né? A psicologia vai falar de construção social. Construção social. E fico até pensando também, né, o quanto habitar, resgatando a frase que eu disse anteriormente, habitar poeticamente no mundo, não sei qual foi a proposta de Hölderlin, mas acho que a gente tem que pensar em habitar poeticamente com o outro, né? Porque a gente ainda vem numa perspectiva do eu. Sim, é importante se individualizar e saber quem é você no mundo, mas não para que você fique, de algum modo, acima do outro, né? Tem essa coisa que, mesmo entre muitas pessoas negras, hoje existe essa ideia, né? Pretos no topo. Mas meu irmão, inclusive, pensa às vezes nisso, já discuti isso com ele. Mas eu sempre resgato esse debate. Se alguém está no topo, quer dizer que tem muita gente abaixo, né? Para que uma pessoa chegue ao topo, quantas outras pagarão? Então, eu acho que a gente também trazer a perspectiva de habitar o mundo com o outro. E a arte tem esse poder de ser porta-voz da nossa realidade, porque, sei lá, se a gente pensar nas nossas produções musicais, cinema, o quanto a gente tem também denúncias de coisas que precisam ser transformadas. Mas a arte também tem a beleza e toda a potência de nos transportar para uma realidade diferente. Então, talvez uma das contribuições da arte, aí falando como leiga no assunto, seja também nos ajudar a criar essa outra realidade e esse belo que vai ser um novo belo em que todos possam ser belos e que todos tenham
direitos, enfim. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu acho que ela uma cena muito equivalente para mim ao que seria o processo de autoconhecimento, né? Você fala, quando o avião tá lá caindo, caiam as máscaras. Primeiro põe em você, depois põe no outro. Para mim, o processo de autoconhecimento é muito isso. Primeiro põe em você, você precisa se conhecer, você precisa entender seus limites, você precisa entender como que você convive em sociedade, você precisa se conhecer para você conseguir colocar máscara no outro, né? Para você viver em uma sociedade com outros que você também vai precisar colocar máscaras e ajudar e tá ali, enfim. Então, acho que o processo de autoconhecimento tem que ser muito visto dessa forma. Não de tipo, até porque ele é finito, né? Não é porque, nossa, super me autoconheço. Caraca. Você não tá fazendo nada com isso. Até porque é isso, né? Eu posso super me autoconhecer hoje, mas amanhã eu já sou outra. Já sou outra pessoa, né? E acho que, pelo menos, falando do meu lugar como artista e criativa de moda, as coleções, elas me ajudaram muito nisso, né? Na primeira coleção, eu tive um processo de... Poxa, eu tava trabalhando muito, e daí eu tava falando como que a arte nos ajuda, né? Nos traz esperanças de momentos leves novamente. Então, ela falava sobre esse lugar do sol e etc. Então, foi um processo de entender esse momento que eu tava passando. Enfim, então, cada coleção minha, ela documenta uma parte da minha vida e algum processo de autoconhecimento que eu tive, né? Por isso que eu acredito muito nesse processo de criação e reflexão, tomada de consciência de um conteúdo inconsciente como um processo de arte-terapia, né? Você precisa entender o contexto da pessoa para entender a obra dela. Então, eu acho que é isso que eu queria muito trazer, como esse processo de expressão, quando a gente cria arte dessa forma, né, tentando se entender, olhando de uma forma crítica, analítica para a nossa obra e como que isso rebate na gente como seres humanos, acho que isso traz uma profundidade em especial para a moda, que tem esse lado mercadológico tão forte, né? Não que a arte também não tenha, mas às vezes a arte se põe num lugar de tipo de superioridade, né? Eu acho que quando a gente põe arte e moda nessa base de forma de expressão, é onde elas se encontram e se igualam ali, assim, não existe uma melhor do que a outra. Então, eu acho que esse diálogo na moda é muito importante, de ter um processo criativo para a criação de moda. Óbvio que existe a moda da indumentária de preciso cobrir o meu corpo, né? Claro. E é uma expressão de um ser também, a forma que você comunica o que você está vestindo, mas quando a gente fala de criação conceitual de moda, eu acho que a compreensão desse processo é muito importante. E eu fiquei muito feliz com esse papo aqui entre a gente. Acho que vocês foram super generosas, assim. Eu nunca tinha conseguido, de fato, conversar sobre isso com pessoas que tinham tanta propriedade no assunto, né? Em arte, em terapia. Então, para mim, foi, assim, memorável. Não tem nem palavras para agradecer para vocês. Queria muito encerrar agora com vocês falando onde que as pessoas podem continuar acompanhando os questionamentos, os trabalhos, enfim, e tudo mais que vocês têm para propor aí. Bom, eu quero muito agradecer, porque eu acho que falar sobre isso, falar sobre essas perspectivas, essas novas visões que a gente tem que trazer para a gente, né? Para que a gente também leve para outras pessoas, né? Porque, de novo, a gente é uma mediação, né, com o outro. É muito importante para mim. E, bom, arte é minha vida, moda também é. E poder ver esses cruzamentos, para mim, é muito, muito importante. Bom, as minhas redes é Carolina Laureano, Carolina com 2 L's. E eu vou falar desses processos, né, de melhor forma ali também. Maravilhoso. Bom, agradecer muito ao convite, gostei muito de estar aqui, conversar com vocês e não esperava, não sabia o que esperar e saio presenteada aqui das nossas trocas. Agora, sobre as minhas redes, eu não tenho rede social profissional, então se alguém quiser falar comigo vai ter que usar aquele jeito ancestral chamado e-mail, mas eu vou falar aqui, aí quem quiser pode entrar em contato por lá, é Maiara com I, benedito@email.com. Maravilhosa. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. Para você Obrigada. também. Ai, homem.